E o que eu acho é o seguinte: o Palmeiras tem que se pronunciar sobre isso. Rapaziada, tava estranho, hein? Tava estranho, não era normal. E saiu uma notícia aí do Paulinho preocupante, hein, pra temporada. É um cara que tinha perspectiva, né, de voltar ali em março da sua contusão, mas parece que a recuperação dele não tá legal. O Palmeiras tá bem, né, cauteloso na recuperação do Paulinho. E saiu uma notícia agora, bora acompanhar aí, reagir à informação que tá lá no canal UOL. Falando do Paulinho que talvez vai precisar passar por uma nova cirurgia. Deixa aí seu comentário, né, o que você tá achando dessa situação e o seu like também, né? Seu like também ajuda bastante o canal, beleza? Carlos, como o Palmeiras viaja para o Mundial e como viajará Paulinho para o Mundial, já que está todo mundo aqui no chat enlouquecido com a nota do nosso palestra, que diz que após o Mundial não está descartada uma nova cirurgia. Então, reforçando a informação lá do nosso palestra, que não está descartada uma nova cirurgia, né? No caso do Paulinho aí, que o Palmeiras está bem cauteloso e vai tentar uma recuperação ali do jogador. No Paulinho, atacante do Palmeiras. Eu tenho dito, o Danilo é mais testemunha até que isso não é normal, né? O que está acontecendo com ele, vai, volta, joga, sai, entra, sai. Não é normal, ele não disse que sente dor, né? Ele disse lá no pós-jogo do jogo contra o Alianza Lima que está controlando a carga, para o problema não voltar e tal. E agora, que não é normal, não é normal, né? O Léo Barbieri e o Rafael Bulara trouxeram essa informação. O que a gente tem a respeito disso, Latifi, Danilo? Começo com você, Latifi, querido. Então, Massa, nesse jogo que o Paulinho falou com a imprensa na Zona Mista, depois da goleada contra o Sporting Cristal, me chamou a atenção que ele disse que a lesão dele é muito grave. E em nenhum momento a gente ouviu isso da boca do Palmeiras. Todo mundo dizia que era um procedimento simples, que em 3 meses ele estava zerado, mas conversando enquanto o tempo vai passando e o Paulinho não joga, principalmente quando ele entra em campo, faz a estreia e a gente espera uma progressão de minutos, isso não acontece, né? Os minutos dele em campo vão diminuindo, ele é cortado das partidas. O que o Palmeiras diz hoje sobre a situação do Paulinho? Ele segue o cronograma individualizado, que a gente já está cansado de ouvir falar sobre, que é o controle de carga nos treinos e nos jogos, isso continua acontecendo. E o que eles falam todos os jogadores do elenco podem passar por uma cirurgia. Cara, esse novo termo aí usado para recuperação de jogador, né? Que você não quer colocar o jogador ali muitos jogos de sequência, né? Poupar o cara. É o poupar, é o famoso poupar. Tá esse termo agora, controle de carga, nossa, insuportável, velho. Futebol cada vez mais nutelando, né, mano? Usando um termo como esse aí. Se eles se machucarem, isso vai acontecer. Foi isso que me passaram. Mas essa questão do Paulinho realmente é preocupante, porque ele mesmo disse, né, que é uma lesão muito grave, incomum, e que ele ainda sente após os jogos alguns resquícios da lesão. Então isso é preocupante. Mas será que o Palmeiras não sabia disso, mano? Pagou uma puta grana pelo cara. Acho que pode sim o Paulinho render no Palmeiras, é um bom jogador. Mas não sabiam disso, cara. Que tinha essa contusão, né? E que a recuperação não era tão simples. Foram saber depois. Foi o Patrick, né? O da base lá pro Atlético Mineiro. Foi o Gabriel Menino. Ninguém sabia disso, velho. Não é possível. Mas internamente o Palmeiras não confirma essa versão de que o Paulinho pode passar por uma cirurgia. Tanto é que ele jogou contra o Cruzeiro, né? Ele teve bastante minutos contra o Cruzeiro. 45. Né? Foi um tempo aceitável. Tanto é que na minha matéria de hoje foi o tempo que Paulinho, Estevão e Vitor Roque mais estiveram em campo juntos nesse jogo contra o Cruzeiro, 45 minutos.
Então me causa estranheza nesse momento, porque ele jogou normal e o Palmeiras está de folga, não divulgou nenhum boletim médico sobre ele, então acredito que essa programação siga normal. Normal não tá, né, mano? Não tá. Previsão era março no máximo ele voltar. A gente já está em junho. Tá aí as portas do Mundial. Duvido que o Palmeiras não queria o Paulinho 100%. Ele não jogou nenhum jogo ainda, pelo menos 70 minutos. Não falo nem um jogo inteiro. 70 minutos. Então, normal não tá. Alguma coisa tá acontecendo. E aí veio a notícia aí do nosso palestra, né? Que talvez não é descartado uma nova cirurgia aí, cara. Mas uma nova cirurgia é praticamente perder o ano. 2025 ir pro limbo, né? Depois do Mundial de Clubes. Vamos ver, né, o que vai ser aí. Bom, eu também tentei, depois que saiu a informação aqui do Bolara e do Barbieri, para ver se tinha alguma informação extra, alguma confirmação. Não obtive nada. Confio no trabalho dos nossos dois colegas. E o que eu acho é o seguinte: o Palmeiras tem que se pronunciar sobre isso. Não pode ficar deixando para trás, deixando passar, tratando como se fosse... É isso, seja claro, meu. Tem que dar uma satisfação, mano. Tem que dar. Falar, olha, a gente programou assim com o Paulinho a recuperação. Ainda não tá legal. Vamos poupar demais. Talvez uma cirurgia no futuro. Mas seja claro, né? Pra torcida, enfim. É isso que falta no Palmeiras muito, né? Qualquer coisa. Tem que ser claro, tem que falar. E não é com a gente, sabe? Às vezes as pessoas, vocês acham que é o quê? Cara, tem aqui 1.200 pessoas com a gente só nesse programa. Depois vai o pessoal que vai assistir offline. Tem rede social, tem jornalista, tem torcedor. Tem um monte que vai lá para os Estados Unidos para assistir. Cara, o Palmeiras tem que ser mais claro, cara, com essa história de ficar tentando esconder tudo. E cheio de enigmas, cheio de... assim, tem que ser claro, cara. Saiu, já que já vazou, então fala. Se uma coisa é o seguinte, tentar esconder, tentar segurar e não vazou. Beleza, você segura. Cara, vazou. Seja claro, explica, trata, dá certinho a comunicação, que é o mínimo que um time precisa fazer, um time desse tamanho precisa fazer. Beleza. Bom, eu só concordo com o Danilo Lavieri e a informação que eu obtive lá no Paraguai, depois conversei novamente com uma pessoa e a informação é essa, ele teve aqui no popular, canelite, essa inflamação na membrana da tíbia, que causa, se não tratado, uma fratura por estresse, e que a ideia era fazer com que ele fosse gradativamente aumentando o tempo de jogo. E quando aumenta, ele vai para o repouso, significa que não está 100%, que ele sentiu algo, né? Ou é dor, ou é algum incômodo. É isso que fica, né, no ar, sabe? Porque no final é o próprio Palmeiras que paga por isso, né? Porque as pessoas ficam chamando o treinador de pardal, de burro, como tem muita gente aqui no chat que quer a saída do Abel Ferreira. Porque não põe o cara para jogar. E as pessoas ficam sem informação, e aí reclamam, o problema é o técnico paneleiro. Isso que a gente ouve quase todos os dias nas redes sociais, entendeu? Então, acho que tá aí, tá explicado, entendeu? E boa. Rapaziada, complicado, hein, essa situação do Paulinho. Não acho que o clube tudo tem que dar satisfação, tem que falar, acontece internamente, mas em alguns casos tem que ser mais transparente. Acho que até ajuda o Abel, né, a tomar as decisões dele sem ser cobrado, né, externamente. Se for esse caso aí do Paulinho, que ele precisa de uma nova cirurgia, difícil, hein, mano, difícil, porque previsão é 3 meses de recuperação. É um cara que foi caro, né? Teve uma grana muito alta investida. E aí, os dois nomes, né, que chegou pro Abel aí, principalmente para 2025, um deles ainda, né, não tá ali disponível totalmente. Então, o Palmeiras precisa falar, precisa ver. Você vê que já estamos aí à beira do Mundial e ele não vai ser titular. Acho que isso tá claro, né? Vai entrar ali e tal, final de jogo. Pode ajudar, mas não é o time ideal. Eu acho que o Abel, né, pensava nesse momento e que a torcida também. Então o Palmeiras precisa sim se pronunciar nesse caso do Paulinho. Eu quero saber sua opinião, deixei nos comentários o que você acha, né, de tudo isso aí. Tamo junto, valeu, é nóis.